Um rio não pode correr em dois leitos. Eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre a questão da traição, o fenômeno da traição, que é uma das piores doenças da pós-modernidade. Porque tem a ver com não ser confiável, tem a ver com a sua desumanidade em relação à pessoa traída, né? Tem a ver com a sua deslealdade em relação àquele que foi traído. É claro que você tem o direito, qualquer pessoa tem direito, de buscar outros relacionamentos, às vezes não está bem numa relação, claro. Você pode não gostar de alguém, mas então termina o relacionamento. Porque se você for procurar alguém e você estiver num relacionamento, você está traindo. No passado, isso era considerado ser psicopata, né? Uma psicopatia, uma doença. Isso não é bom, isso faz mal. E você precisa interromper um relacionamento ruim que não presta para que você vá para uma outra relação, que isso é perfeitamente normal, possível e é ético, e fazer uma nova escolha, perfeitamente normal. Mas se você fica num relacionamento e procura outras pessoas e tem outros relacionamentos, você é mau caráter. Você é desonesto com aquela pessoa. Você não deve fazer isso porque isso é desonestidade. E você sabe, o mundo hoje, o mundo atual, facilita muito a traição e até a estimula, né? As pessoas são estimuladas a trair. Está muito difícil a gente se relacionar no mundo de hoje, né? A gente vê, por exemplo, nesses sites de buscas de relacionamento, que para você ficar bem com uma pessoa, você não pode tratar ela bem. Se você fica muito bem com ela, ela não quer você. Se você fica muito saudável, muito grudadinho, ela não quer você. Então fica aquele joguinho de adolescentes, né? Você precisa tratar mal, abandonar para que o outro te busque. Isso é muito bom entre os adolescentes. Mas na relação adulta, do amor adulto, quando as coisas precisam ser bem comunicadas e saudáveis, né? No amor, no que eu chamo de aquele amor adulto, aquele amor saudável, aí isso não funciona. Porque se você tem que tratar mal uma pessoa para ela gostar de você, abandoná-la para ela demonstrar o carinho, isso não é normal, isso não é bom, né? Então, as pessoas são estimuladas a trair, tem muitas facilidades para que isso aconteça, né? Para que a traição aconteça. Mas doença mental, né? É uma doença mental, a traição compulsiva é uma doença mental, é um problema de caráter, e que leva a uma série de outras doenças. Uma delas é a culpa, o sentimento de culpa. A pessoa ficar assim assolada por um sentimento de culpa terrível que tem toda uma consequência, né? E a pessoa passa a ter uma variedade de sintomas, né, psicossomáticos, às vezes, em função disto, né? Provavelmente em função disto.
Tem muitas doenças que são causadas pela culpa em função da separação. Quando a pessoa é desonesta, quando ela trai, né? Quando ela age assim, ela fica se sentindo culpada e ela tem então autopunições. Ela se autopune. Então ela pode ter impotência, ela pode ter candidíase. Candidíase é um sinal de traição. Ela pode ter vaginismo, um sentimento de culpa avassalador que deixa ela com angústia, com uma sensação de estar sendo a pior pessoa do mundo. Muitos cânceres. No caso do homem, câncer de próstata. No caso das mulheres, o câncer de seio, de útero, mamas, né? Problemas nos ossos, né? Nas estruturas. Então, quando você tem um vínculo com alguém, enquanto você tem esse vínculo, você não pode trair, não deve trair. Por causa do mal que isso te causa, não é nem para o outro só, mas para você. O sentimento de culpa, ele acarreta uma série enorme de sintomas, de problemas que você vai ter ao longo da vida, né? Muitos, muitos problemas. Quem quiser estudar um pouco a respeito disso, tem um livro, aliás, dois livros do Gasparetto, chamado A Metafísica das Doenças, que explica direitinho, quando uma pessoa tem uma doença, o que essa doença significa. Se você tem um vaginismo, uma candidíase, o que isso significa? O que aconteceu para você ter isso? Não é? Se você tem uma impotência, o que aconteceu que levou você à impotência? Uma coisa já está comprovada, isso pode ter como algo certo. As pessoas mais corretas, as pessoas mais honestas, não têm uma série de problemas, né? Elas vivem, muitos, eu estava pensando aqui na minha mãe, né? 93 anos e consegue colocar ainda linha na agulha, né? A pessoa não tem nenhum problema, né? Eu vi uma pessoa, eu atendi um paciente que, como era muito bonita e começou a ser muito assediada e começou a trair, ela teve um problema de hálito, os dentes começaram a soltar e tinha um hálito horroroso. Ela teve que fazer implante de dentes porque ela queria acabar com aquela imagem bonita dela que levava ela a ser assediada e atrair o marido. Então, muita coisa pode acontecer. E uma pessoa honesta, as pessoas mais honestas, elas não têm uma série de problemas. Claro, né? Imagine, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis, né? AIDS, a candidíase que vem, por exemplo, do sexo pouco cuidadoso, relacionamento anal e vaginal ao mesmo tempo, todas essas coisas. E é óbvio que as pessoas mais honestas e que têm uma relação estável, elas correm menos riscos de ter doenças sexualmente transmissíveis, né? Pois bem, era isso que eu queria falar hoje sobre os problemas que vêm da vida do traidor, pessoa que trai, né? Como eu sempre digo, uma flor não pode ser plantada em dois vasos. Um rio não pode correr em dois leitos. Não dá para andar em duas bicicletas ao mesmo tempo. Resolve um problema, né? E depois você pode começar um relacionamento, porque isso é perfeitamente lícito e perfeitamente tranquilo, tá? Porque senão você vai ter um monte de problemas e vai ter que dar dinheiro para psicólogo e uma série de coisas, e nós não queremos isso. Grande abraço. Eu sou José Carlos Vitor Gomes, eu sou um psicoterapeuta e procuro ajudar pessoas.
Muito obrigado.